vamos falar como é que é ter saúde. Então, a saúde é uma condição natural de equilíbrio orgânico. Então, esse equilíbrio é mente e corpo. Então, não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Então, nós temos que estar o mais possível equilibrado das duas maneiras e, se possível, com o meio em que a gente vive, com nossa família, com o nosso trabalho, no meio escolar e o dia a dia da pessoa. Então, o equilíbrio ele é baseado nisso. Então, o equilíbrio ele depende de alguns fatores. Então, como nós somos, o ser humano ele é abastecido por uma energia que nós chamamos de energia vital, que é o que nos mantém vivo, tanto que qualquer pessoa é capaz de diferenciar uma pessoa viva de uma morta, porque a pessoa viva, ela primeiro tem calor e ela tem energia. Então, isso se chama vitalidade. Então, essa vitalidade é que nem qualquer aparelho, ela tem que ser reabastecida diariamente. Então, como é que a gente vai reabastecer? Com a alimentação, procurando fazer uma alimentação mais equilibrada possível. Eu nem falei natural, para não entrar em outras questões, mas o equilibrado é uma alimentação que tem um pouco de cada coisa. Então, tem verduras, tem cereais, arroz, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tem frutas, tem legumes. E tem as carnes, que as carnes não são só as carnes, são peixe, o ovo, fontes de proteína. Mas não necessariamente a fonte de proteína animal, pode ser fonte de proteína vegetal, que até são elementos mais simples e de fácil digestão. Então, voltando ao equilíbrio, então depende dessa alimentação, depende de colocar água no organismo, porque o organismo ele precisa de muita água, porque a água vai formar o sangue, vai formar a urina, vai fazer a transpiração, a lágrima, a saliva, ajudar no intestino. Então, tudo isso precisa de água. Então, se a pessoa está consumindo pouca água, o organismo vai decidir o que fazer com essa pouca água. É que nem carro que está andando com pouca gasolina. Ele anda, mas vai chegar uma hora que ele vai parar e não vai andar mais. Então, o organismo decide fazer a urina e fazer a saliva. Então, nós já vamos imaginar aí que vai faltar água para hidratar a pele. Então, a pele fica ressecada, o que a gente vê com muita frequência atualmente, uma pele ressecada. Então, manutenção da saúde, a alimentação, a água, o ar que a gente respira é muito importante. Como o ar depende indiretamente de nós, da gente manter as vias de poluição cada vez menores, então vamos, vez ou outra, ir num parque, levar as crianças para o parque, para o interior, para uma praia, para poder fazer uma troca desse ar e não ficar o tempo todo no ar poluído. Mas quem vive numa cidade grande não tem muito jeito de não sair da poluição do ar, mas no domingo vai lá para Ibirapuera ficar um pouquinho fazendo inalação daquele ar mais puro. Então, a comida, a água, o ar e o principal, que é o que nos mantém vivos, porque se ele não existisse a gente não teria vida na Terra, que é o astro-rei, que é o Sol. Então, o Sol é importantíssimo para a manutenção da nossa vida. Então, como dizia um professor meu, 10 minutinhos de sol não dá câncer em ninguém. Então, nós temos que retomar isso, que desde que a humanidade existe, que se toma sol, e parece que de um tempo para cá, a humanidade brigou com o sol, então não quer mais ficar com o sol, não quer mais sair no sol, e se sai no sol, sim, plastifica todo, então o sol não teve mais ação. Então, vamos voltar a tomar o sol. Então, por exemplo, as crianças, das 7 às 9 da manhã, que seja 10, 15, 20 minutinhos de sol com parte dos corpos expostas. O adulto faz uma caminhada, uma corrida com bermuda e manga curta, já é o suficiente por dia para que esse sol converta em vitamina D, que absorve o cálcio da nossa alimentação e que ele fica no intestino, e esse cálcio vai para o osso e principalmente para a musculatura, fazendo o quê? Nos dando agilidade e principalmente disposição. Então, hoje, se questiona muito onde está a indisposição quase que generalizada das pessoas. Está nesses pequenos erros. Então, a gente toma pouco sol, bebe pouca água, uma comida mais ou menos. Então, isso não reabastece o organismo de vitalidade, vitalidade boa. Então, vai vivendo tudo no mais ou menos. Então, no mais ou menos se vive, mas também vive mais ou menos.
Só para vocês terem ideia, hoje a expectativa de vida do ser humano, pelo menos aqui no Brasil, aumentou, sim, aumentou, mas aumentou porque a nossa capacidade de diagnóstico está maior. Então hoje doenças que antigamente eram capazes de matar, hoje não mata mais. Mas nós temos que viver 70, 80 anos com boa vitalidade, disposição para fazer as nossas coisas, cuidar da nossa própria vida. E não numa cama paralisado ali. Então, isso tudo vai depender de como nós abastecemos a nossa vitalidade. Então, isso não acontece de uma hora para outra. Isso aí é um aprendizado de toda a vida, desde a infância. Então, vamos nos parques com as crianças, deixar a criança com a bermudinha, põe só um bonezinho se é um bebê e tomar o sol. E o adulto de bermuda e manga curta.